Estudiante ICL, continuando la corrección del simulado de número 4, vamos a hablar de la segunda fase que tiene dos preguntas. Como sempre, pessoal, é a primeira atitude a ser feita. Verificar o idioma da resposta que a prova coloca. Sejam 2, 3, 4, 5, 6 questões discursivas, cada questão virá com este comando. Responda a questão em português, respostas em espanhol não serão aceitas. Então aqui precisamos responder esta questão em português. E veja que a letra A é um hábito da UFO. A UFO costuma fazer isso em letras A. Geralmente na letra A. 3 perguntas de uma sola vez. E geralmente essas 3 perguntas de uma vez só, elas ocorrem quando o texto é histórico. Esse texto fala de história, ele fala da cochinilha, que é um dos grandes valores, matérias-primas exploradas pelos colonizadores aqui na América. Primeiro na letra A, que es la grana cochinilla? De dónde proviene y para qué sirve? Que, dónde e funciona. Então, nessas 3 respostas, você sempre vai começar com aquele conector que eu falo para vocês. O de acordo com o texto, segundo a notícia, conforme as informações apresentadas no texto. Então, aqui nós temos la grana cochinilla. Aqui o texto vai comentar, ó, um insecto que durante siglos foi um codiciado pigmento natural por textiles e artistas europeus para teñir de um rojo intenso seus trabalhos artísticos. Europa nunca havia visto um carmesí tão potente como o de la cochinilla. Veja a importância do vocabulário. Rojo. Rojo parece ser roxo, mas na verdade é a cor vermelha. Inclusive estamos utilizando aqui nas anotações a cor vermelha. Vermelha em espanhol, roja. Jogo de futebol ou qualquer esporte que tenha cartão vermelho e a narração esteja em espanhol, tarjeta roja. Ou simplesmente o jogador recebeu la roja, a cartão vermelho. Então esse inseto, gente, ele é proveniente da própria América e esse inseto ele proporcionou aos artistas e também colonizadores uma cor vermelha, um pigmento vermelho muito forte, usado tanto para tingir tecidos como para trabalhos artísticos. E esta importância da grana cochinilla para os espanhóis no período colonial é porque era algo raro, era algo muito raro, muito difícil de encontrar, com alto valor de revenda. Então isso fez com que a coroa espanhola recebesse como segunda fonte de riquezas a cochinilha, só perdendo para metais preciosos. Então, confirmando, gente, que a grana cochinilha, ó, de acordo com o texto, não se esqueça desse conector, isso faz uma diferença na hora de elaborar uma resposta, de acordo com o texto, segundo a autora. A cochinilha que está no enunciado, começa a resposta com o conector de responsabilização do texto base, reproduza a exigência da pergunta, cochinilha, o que é cochinilha? E depois a informação que o texto mostra. A cochinilha, ou grana cochinilla, veja que ele até colocou em espanhol, é um inseto originário do continente americano que serve para produzir um pigmento natural de cor vermelha. E também devemos colocar que ela é usada no tingimento de tecidos e também na produção de obras de arte. Olha aí o conector, ó. Conforme as informações apresentadas no texto, a cochinilha foi a segunda fonte de exploração do Império Espanhol no período colonial,
pois seu vermelho intenso passou a ser bastante empregado, principalmente pela indústria têxtil e por artistas. A primeira fonte de acúmulo de riquezas era a prata e a terceira fonte o ouro, o que indica o alto valor econômico associado ao pigmento vermelho produzido a partir da coxinilha. Tá, a resposta em português, muito bem elaborada, utilizando o conector de responsabilização em primeiro lugar, a reprodução do enunciado em segundo lugar e conteúdo oficial do texto na terceira posição estrutural da resposta discursiva. E a segunda questão do simulado 4 de espanhol tem como resposta espanhol. Espanhol. E aqui aparece a temida exigência que muitos não gostam e que tem medo. Explique com suas próprias palavras que significa hacer um cumprido. Aí você fala, na lata, sim? É, na lata. Direto. Mas é claro que eles não vão cobrar essa letra A sem um texto base. E o texto base te dá um bom entendimento do que é hacer um cumprido. Mas antes de ler o texto, tem a letra B. Resposta em espanhol. En el texto se indican 4 maneiras de hacer un cumplido a una mujer negra. Reescríbelas en orden decreciente, esto es decir, de la más apropiada a la más inadequada según la autora. A letra B é quase que o texto todo, né? Existem 4 formas de hacer um cumplido a uma mulher negra. 4 maneiras, uma, duas, três, 4. Reescríbelas, olha que irônico, né? Isso é muito irônico. Porque a letra A fala, explique com suas próprias palavras, paráfrases. E na letra B, reescríbelas. Reescríbelas é copiar. Copiar. Não precisa... veja que você tem uma independência autoral na letra A e na letra B. Muito bem. Em ordem decrescente, aqui é um erro gravíssimo que dá 0 na letra B. Lembrando que a letra A tem uma pontuação, a letra B tem outra. Você pode receber notas fragmentadas em cada alternativa. Se você responder a letra A e deixar a letra B em branco, você receberá pontuação pela letra A se tiver sentido, tiver de acordo com o tema. Muito bem, muito bem. O erro dessa letra B, que muitos cometem ao realizar esta questão, é colocar na ordem crescente. Porque a ordem crescente vem do menor para o maior, que seria do pior para o melhor. Mas a resposta quer a decreciente, de la mejor, que en español es más grande, la más apropiada, más grande en español se puede decir, a la peor, decreciente, muy bien, muy malo. Vamos a ver el texto. Esse texto é muito bacana, da Maisha Johnson. Há 1 milhão de maneiras de hacer um cumplido a uma mulher negra. Veja que ela utiliza a expressão 1 milhão para significar abundância, imensa quantidade. Lembrando que na letra B ela fala de 4 maneiras. Então ela começa dizendo, existem milhares de formas de elogiar uma mulher negra, mas eu vou citar 4. Me podrías decir está radiante, 1. Me gusta tu barra de labios. 2. Es difícil que esto me impresione. O esto es difícil que me impresione, entre paréntesis, está en la segunda de la barra de labios. Pero, não se esqueça do pero, que é mas o melhor, que me digas que te gusta. Se es lo mejor, é a melhor atitude. É ela quem começa a resposta da B.
Me digas que te gusta como pienso. No solo quiero que me hagan cumplidos, te estoy dando opciones para evitar la temida manía de tocar mi pelo. Muito interessante essa letra B. O cara que elaborou, a pessoa que elaborou a letra B foi muito feliz porque o texto segue as 4 formas de elogiar uma mulher negra. Por isso que a letra A ser um cumplido é simplesmente hablar bien de rasgos físicos ou de carácter de uma persona, es decir, hacer elogios. Elogios, não se fala elogio em espanhol, se escreve igual, elogio, só que se pronuncia elogio, pero se pronuncia elogio. A letra B não é a ordem do texto. E muitos colocam a ordem do texto ou ao contrário. Então, primeiro seria elogiar, hablar bien de su maneira de pensar, sus ideas, ideologia, conduta intelectual, su conjectura intelectual, elogiar su pensamiento, su maneira de pensar las cosas. Es lo mejor, que es decreciente. Decreciente. Segundo, ficamos em dúvida do radiante e do lábios. Só que o diferencial é que no lábios é difícil que isto me impressione. Então, é difícil que isso me impressione, vem como algo abaixo do radiante. Radiante. Então, devemos poner elogiar sua conduta intelectual, seu conjunto de ideias, decir que está radiante ou esplêndida, maravilhosa, comentar, hablar bien de sus labios, su boca, e por último, lo peor de todo, la temida mania de tocar mi pelo. Vamos a confirmar isto? Como é que começa a resposta, gente? Aqui é o grande pulo do gato que eu sempre falo para vocês na resposta discursiva. Comece o texto responsabilizando a fonte. Según el texto, de acuerdo con el texto, conforme las informações da autora. A autora, no caso, é uma mulher, a autora do texto. A ser um cumprido, estou repetindo o comando da questão. A resposta discursiva tem 3 etapas. A primeira, responsabilize o texto base, segundo o texto, etc. Em seguida, segundo lugar, reproduzca o contenido del enunciado, a exigência del enunciado, e depois a resposta. Es lo mismo que decir cosas buenas, positivas a la persona, hacer elogios sobre el aspecto físico, la ropa, personalidad, carácter, conducta, trabajo, talento, características. Enaltecer, halagar, galantear, seducir. Seducir também. Sentido de cantar a pessoa. Ela pode ser usada nesse sentido também. Las maneiras mais apropriadas de hacer um cumplido a la mujer negra son. Aqui só faltou colocar o de acordo com a autora. E eu vou escrever. De acordo com la autora. Ou também, o nome da autora é Maisha Johnson. Mira. De acordo com Maisha Johnson. Déjame ver el Johnson. J-O-H, Johnson. De acordo com Maisha Johnson, las maneiras mais apropriadas de hacer um cumplido na mulher son. Está vendo as 3 etapas? De acordo com Maisha Johnson, responsabilização do texto base. Las maneiras mais apropriadas, adequadas, convenientes de hacer um cumplido a uma mulher son. Segunda, copiar a exigência da pergunta. Terceiro lugar, continuar a resposta. Decir que le gusta como pensa. Veja que aqui está sendo copiado Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Recrívelas, como diz o enunciado. Recrívelas. Decir que le gusta como pensa,
hablar de sus ideas, elogiar sus pensamientos, enaltecer sua inteligência, halagar su modo de pensar. Lembrando que halagar não é encher d'água, halagar mesmo é elogiar. Elogiar, pode ser homenagear também, tá? Pode ser homenagear também. Decir que está radiante, veja que confirmamos o radiante como segunda atitude mais apropriada. Elogiar su barra de labios, falar bem de su boca, la boca, la persona, y tocarle el pelo, que es lo peor de todo. Esto es decreciente. Mejor, peor. Mejor, peor. Esta fue la corrección del simulado 4 de español, segunda fase, preguntas discursivas. Muchas gracias, espero que hayan entendido todo, que hayan aprendido en este proceso y hasta luego.